paz do Senhor, meus irmãos, inscritos no nosso canal. Queria aqui deixar a minha opinião sobre a profecia do pastor Ezequias, do dia 29 para o dia 30, a qual nós vimos que não aconteceu conforme o profeta do Senhor falou que iria acontecer. Eu queria ler um versículo que se encontra em Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, que vai falar sobre o atalaia de Israel. E sucedeu que, ao fim desses 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Irmãos, aqui nós vamos ver também em Ezequiel, quando o Senhor ele fala de uma atalaia, que também é um profeta do Senhor levantado para levar uma mensagem do Senhor. E aqui nós vemos também, irmãos, que tem um lado a qual o profeta, a qual Deus levanta, tem a responsabilidade de levar, algo da parte do Senhor, como aconteceu com o pastor Ezequias, a qual deu aquela revelação, da noite do terror. E o que acontece? Então eu queria deixar essa passagem para que nós também venhamos ver que para o profeta a qual Deus levanta também não é fácil. Se ele teve a visão, ele teve a revelação, ele passou a revelação. Como eu até estava conversando com a minha esposa, talvez ele teve a revelação certa, a visão certa, mas ele teve o discernimento errado na hora de passar a revelação, Como foi algo muito forte, a qual ele diz no seu vídeo, foi algo muito forte que Deus me revelou, talvez ele não teve o discernimento, esperou Deus dar a revelação daquilo que Deus estava falando. Porque às vezes Deus fala com a gente, Deus nos dá uma visão, mas nem sempre o que nós estamos vendo com os nossos olhos espirituais é aquilo que os nossos olhos carnais estão querendo falar. Porque o Senhor fala às vezes por simbologia. E ele passou a revelação e a revelação não aconteceu conforme ele falou. Então, eu queria deixar que também para o profeta, daquele que é usado por Deus, também é difícil, Porque se acontece da forma que ele falou e ele não tivesse falado, ele também, por essa palavra que nós lemos agora, ia requerer dele, por ele não ter passado a revelação. Não estou defendendo o pastor Ezequias ou não, porque cada um vai responder por aquilo que sai da sua boca. Mas eu queria também deixar por essa passagem, que também não é fácil para ele que é usado, com revelações vindas do Senhor, como eu vi no canal dele, que teve outras revelações que ele entregou e aconteceu da forma que ele entregou. Amém? Mas agora, irmãos, eu quero deixar aqui também em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, que vai dizer sobre a profecia. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então nós vemos aqui que a palavra também vai dizer que quando o profeta profere uma profecia e ela não acontece, não veio do Senhor, que soberbamente o profeta falou. E a palavra diz: não tenha medo dele, ou da profecia. Irmãos, então nós vemos aqui que tem os dois lados, O lado de entregar a profecia e o lado de não entregar. Quando nós vemos que para o profeta também não é fácil ele receber uma revelação do Senhor e não passar. Porque se acontecer, o Senhor cobrará dele por não ter avisado. E tem o outro lado também
de quando nós não temos a certeza se realmente é Deus que está nos passando aquela revelação, né? E em falar e não acontecer, como não aconteceu a revelação do dia 29, como o pastor Ezequias falou. O que nós temos que fazer é examinar as escrituras e orar uns pelos outros, amar, entender e compreender. Eu creio que tudo o que aconteceu será de ensinamento para o pastor Ezequias. Creio sim que ele recebeu a profecia certa, mas ao passar, ele passou a profecia sem ter um discernimento espiritual para passar. Então, essa é a minha opinião como pastor, né? Também sou profeta do Senhor. Deus também tem dado revelações referente aos últimos dias, mas sempre eu espero o Senhor dar totalmente o discernimento da revelação para poder passar, para que não fique esse pânico a qual aconteceu nos últimos dias. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e o que você pensa de tudo isso que aconteceu.